Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje estamos aqui com a devolutiva da atividade da semana passada, certo? E estamos concluindo também o conteúdo sobre pontuação, os sinais de pontuação, principalmente os sinais de pontuação mais empregados na língua portuguesa, aqueles que temos o hábito de utilizá-los no nosso dia a dia, certo? Aqui, nossa questão 1. No texto abaixo está faltando os sinais de pontuação. Então, pontue todo o texto quando necessário. Ou seja, onde o aluno você achar que há necessidade de um sinal de pontuação, vocês irão colocando, certo? Por exemplo, o garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar a satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Né? Está bem claro aqui que é uma piada, um pequeno texto, mas para incentivar a leitura e também assim uma questão de, né, um pouquinho de uma questão cômica na história. Vamos lá analisá-lo. O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação. Como eu sei que vai surgir um diálogo direto, ou seja, a fala de um personagem, logo, como vocês podem observar aqui, eu coloquei até de vermelho para destacar melhor, aos 2 pontos, certo? E para iniciar a fala do personagem, o que nós utilizaremos sempre? O travessão. Por que a senhora bateu no meu filho? Se ela está questionando, está fazendo uma pergunta, então eu utilizo o sinal de a pontuação de interrogação. E aqui temos a resposta para a pergunta anterior. Se é novamente a fala de um personagem, a fala direta, ou seja, a pessoa está respondendo diretamente, então nós colocaremos aqui novamente o sinal de o travessão. Ele foi mal educado e me chamou de gorda. Aqui, inclusive, eu até esqueci aqui de destacar o pontinho também. Ela está respondendo e usou o ponto final na resposta dela. Ele foi mal educado e me chamou de gorda. E aqui, a terceira fala, né? A personagem fala novamente. Usa-se o travessão e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Né? Ela fez uma pergunta. Então, aqui, gente, cabe, inclusive, lembra lá do nosso texto? Se nós quiséssemos até colocar aqui um sinal de exclamação para enfatizar o que está sendo falado e também um pouco de admiração, aqui observamos claramente que não há apenas uma pergunta, e sim a pessoa está se admirando também pelo fato da vizinha ter batido no seu filho por esse motivo, porque ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Então, ela está se admirando e está perguntando, tá bom? Então, utilizamos aqui, primeiro, 2 pontos, segundo, travessão, aqui o ponto de interrogação, novamente, travessão para iniciar a fala do personagem, a fala direta, o ponto final aqui, que ela deu uma resposta aí para a pergunta anterior, novamente no diálogo, travessão, e aqui no final que eu já expliquei, né, a interrogação e a exclamação ao mesmo tempo. Questão 2. Novamente temos aqui um pequeno texto. Observe a imagem abaixo e responda corretamente. Remígio, Paraíba, Cagepa anuncia sistema de rodízio no fornecimento de água. De acordo com a gerência da Regional Borborema, da Cagepa, nesta segunda-feira, dia 2, as cidades de Remígio e Esperança, ambas situadas no Agreste, passarão por um sistema de rodízio. A gerência informou que o racionamento se deve ao baixo volume nos açudes de Boqueirão do Cais
e vaca brava. É aqui entre parênteses, está só, né, frisando e falando aí entre parênteses, 3,7%. Acredito que é o baixo nível, está nessa pontuação de 3,7%. Entretanto, moradores reclamam que em muitos setores não há água encanada nas residências. Elas já estão na situação de 24 horas com água e 24 horas sem o precioso líquido. Nas cidades de Esperança e Remígio, além dos distritos de Lagoa do Mato, São Miguel e Cepilho, serão 3 dias consecutivos com água nas torneiras. Aí aqui está dando ênfase aqui quais são esses dias. Sextas, sábados e domingos. E 4 dias sem, a partir desta segunda-feira. Nós até estudamos aqui no nosso conteúdo passado sobre pontuação, sobre essa questão dos parênteses, certo? Aqui entre parênteses é como se fosse um complemento. Se eu lesse, serão 3 dias consecutivos com água nas torneiras e 4 dias sem, a partir desta segunda-feira. Observe que o texto também teria um entendimento sem fazer a leitura dessas palavras em parênteses. Só que aí quis fazer um complemento, o autor quis fazer um complemento. De quais serão esses dias sem água na torneira? Sextas, sábados e domingos, tá bom? Então vamos aqui fazer a interpretação desse texto. Quais cidades passaram por racionamento de água? A questão aqui da letra A. Observe que aqui no início da questão cita as cidades de Remígio e Esperança. De início, nós podemos observar que podemos entender que são somente essas 2 cidades. Só que quando a gente vai concluir o texto, podemos observar que aqui está citando nas cidades de Esperança e Remígio, além dos distritos de Lagoa do Mato, São Miguel e Cepilho. Então, aqui dá para entender que, além das 2 cidades citadas no início do texto, essas outras cidades também estão passando pelo racionamento de água, certo? Então, coloquei na resposta, ó, Remígio e Esperança, as 2 cidades, além dos distritos de Lagoa do Mato, São Miguel e Cepilho, tá bom? Quem colocou aqui somente as 2, não é só fazer o complemento. Letra B. Por que essas cidades passaram por racionamento? A gente volta no texto, se necessário, lê novamente. E nós vamos observar aqui que no primeiro parágrafo está aqui bem explicado. A gerência informou que o racionamento se deve ao baixo volume nos açudes de Boqueirão do Cais e Vaca Brava. Observe que eu coloquei até a questão da porcentagem aqui, ou seja, geralmente colocamos a informação completa até chegar no ponto final, até o complemento, certo? Letra C. Por que se usou o ponto final na última palavra do texto, né? Aqui na última palavra, segunda-feira. Por que vocês acham que foi utilizado esse ponto final? Obviamente, para indicar que o texto foi finalizado, né? Ou que o texto acabou, quem colocou essa resposta também não está errada, ou que não há mais nada a ser falado no texto. Então, o ponto final foi utilizado exatamente para isso, para indicar que o texto foi finalizado, certo? Terceira questão, ainda sobre relacionada ao texto. Marque a única alternativa correta, ainda sobre o texto acima. Esse texto, nós podemos dizer que ele é uma charge, que é aqueles textos em forma de quadrinho, que tem os balãozinhos, certo? É uma charge? Não, nós estamos vendo claramente que o texto ele não é uma charge, tá bom? Letra B, a palavra abaixo deveria ter sido escrita com CH? Vamos analisar a palavra abaixo. Ela está correta. Então, não caberia aqui no lugar do X o CH. De acordo com a nossa gramática da língua portuguesa, baixo se escreve realmente com X. Letra C, a expressão do texto precioso líquido significa água. Então, quando eu volto aqui no texto, né, isso é uma afirmativa correta sobre o texto. Ó, elas já estão na situação de 24 horas com água
e 24 horas sem o precioso líquido. Então, nitidamente, precioso líquido ou essencial líquido, se tivesse assim escrito, se refere a quem? A água, certo? Então, aqui, na terceira questão, é a letra C. Quarta questão, marque a única alternativa correta sobre o texto abaixo. Pequeno textozinho aqui, apenas com 2 frases. O que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Houve uma pergunta e houve uma resposta. Diálogo entre mãe e filha, certo? Sobre, eu posso dizer que está correto sobre esse texto. Letra A, os travessões foram usados para indicar a fala dos personagens. B, a interrogação na primeira frase está errada, pois nela não há uma pergunta. Ou letra C, o ponto final indica um pensamento que ainda não foi concluído. Observem, né, que eu já até marquei aqui a letra A. Os travessões foram usados para indicar a fala dos personagens. Como falamos lá no primeiro texto, onde há fala direta dos personagens, deve-se haver o quê? O travessão. Então, é uma alternativa correta. B, a interrogação na primeira frase está errada, pois nela não há uma pergunta. Claro que há uma pergunta. O que é isso, mãe? Certo? Então, se eu marcasse a letra B, seria uma opção errada. E aqui a resposta, né? A letra C. O ponto final indica um pensamento que ainda não foi concluído. Esse ponto final da segunda frase aqui do texto indica, sim, que é um pensamento que já foi concluído, ou seja, foi finalizado, certo? Então, aqui é a nossa devolutiva da nossa última atividade. Acredito que vocês não erraram muito, né? E sim tiraram algumas dúvidas que ainda restavam, tá bom? E tá aqui as respostas. Vocês podem pegar e fazer o complemento. Tenham todos uma boa aula e até a próxima.